É isso aí, nação. Vamos agora para as últimas notícias do nosso Mengão. E o novo treinador do Flamengo, Tite, igualou aos 70% de aproveitamento de Jorge Jesus quando o treinador português iniciou seu trabalho, né? Então isso quer dizer que estamos no caminho certo, né? Jorge Jesus, naquela ocasião, quando chegou no Flamengo, até oscilou no início, mas depois daquela partida contra o Bahia, que foi praticamente a última derrota do Flamengo com Jorge Jesus, o nosso Mengão conseguiu encaixar a forma que o treinador português gosta de jogar e aí embalou para ter um ano histórico, né? 2019 foi um ano histórico para o Flamengo. O nosso Mengão conseguiu, além de conquistar os títulos, demonstrou ser um dos melhores times da década, né? O time de Jorge Jesus encantava pela forma de jogar e pela qualidade que tinha os seus jogadores. Então o Tite chega com essa expectativa de tentar fazer com que o Flamengo volte a jogar bem e a ganhar os títulos, coisa que não aconteceu em 2023. E em seus primeiros 20 jogos, ele já consegue igualar os mesmos números de Jorge Jesus no Flamengo. Isso mesmo, Tite chega a 20 jogos no Flamengo com 70% de aproveitamento e repete início de Jorge Jesus. Gaúcho tem o terceiro melhor começo de um técnico rubro-negro desde 2019. Veja desempenhos. Considerado um dos maiores técnicos da história do Flamengo, Jorge Jesus e seus números sempre vão fazer sombra aos treinadores rubro-negros depois de 2019. O nível de atuação do time atual ainda está longe daquele que encantou o Brasil, mas, no quesito retrospecto, Tite repete o início do treinador português na Gávea. A vitória sobre o Bangu por 3-0 na última quinta-feira em Aracaju, pelo Campeonato Carioca, foi o 20º jogo de Tite à frente do Flamengo, somando a reta final de 2023 e o começo de 2024. E o aproveitamento do gaúcho no cargo é de 70% de aproveitamento, mesmo desempenho das 20 primeiras partidas de Jorge Jesus. A diferença é que a equipe de Tite venceu mais e sofreu menos gols em um recorte com Carioca, Brasileiro e amistosos, enquanto o de Jorge Jesus perdeu menos e marcou mais gols disputando a Série A, Libertadores e Copa do Brasil. Tite tem 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 34 gols marcados a favor e 12 contra. Jorge Jesus tem 12 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 40 gols marcados a favor e 17 contra. Então, é claro que nós não estamos comparando o trabalho dos dois treinadores, e até estamos, mas tem que levar em consideração que esses números de Jorge Jesus foram em campeonatos difíceis, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Já esse início de Tite de 2024 teve amistosos e tem campeonato carioca. É óbvio que o início de Tite é considerado muito mais fácil que o início de Jorge Jesus, que teve que chegar já para colocar o time do Flamengo para jogar. Mas temos que levar em consideração que o Flamengo tem evoluído, sim, né? Ano passado o Flamengo conseguiu perder jogos considerados fáceis, conseguiu levar gols de times de Série C. Então, se o Flamengo hoje está com 70% de aproveitamento, tem que ser levado em consideração e tem que dar moral ao treinador Tite, pois o Flamengo não conseguia nem vencer jogos considerados fáceis, né? Se formos levar em consideração principalmente partidas difíceis, né? Tite também não tem muitos jogos difíceis aí com o Flamengo, mas ele tem colocado o Flamengo aí, principalmente a questão defensiva, nos eixos. Vamos torcer que ele continue fazendo isso e que o Flamengo evolua a cada dia que passa. Comparando só os 20 primeiros jogos de cada um, o aproveitamento de Tite é o terceiro maior do período, empatado com Jesus e ficando atrás de Abel Braga e Dorival Júnior, ambos com 73%, e de Renato Gaúcho, que bateu 83% na sua 20ª partida com o Flamengo. Então, são números que tem que ser levado em consideração, porque
o Flamengo não vinha bem em 2023, né? Disputou 7 campeonatos, perdeu todos os 7, principalmente aqueles campeonatos que eram considerados fáceis. O Flamengo perdeu o Carioca, perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu a Supercopa, enfim. Coisa que isso não acontecia. Infelizmente, não tem mais o que reclamar agora, é tentar evoluir o time, tentar contratar ainda mais jogadores, porque penso eu que a equipe do Flamengo ainda tem algumas lacunas aí, principalmente no setor defensivo. Eu contrataria um lateral direito, mas a diretoria já disse que não vai contratar. E contrataria também mais um zagueiro, né? Que é a novela Léo Ortiz, né? Parece que está em um rumo sem fim. Todo dia é uma nova surge uma nova informação, mas ninguém resolve se vai vir ou não. Vamos torcer que o Flamengo consiga concretizar pelo menos a contratação de Léo Ortiz. Considerando os 20 primeiros jogos de cada treinador, o atual trabalho de Tite tem os melhores números defensivos desde 2019, superando até o início de Renato Gaúcho e Dorival Júnior. São apenas 12 gols sofridos, média de 0,6 por partida. Então, a questão de Tite, ele gosta muito de trabalhar o setor defensivo. A equipe dele, quando o treinador foi comandante do Corinthians, sempre foi uma equipe que levava poucos gols. Também na seleção brasileira. Então, já dá para perceber que o treinador inicia seu trabalho em qualquer equipe tentando resolver a questão defensiva. Daí, ele começa a trabalhar a questão do ataque para suas equipes produzir mais jogadas ofensivas e assim fazer os gols. Em 2024, o time principal do Flamengo foi vazado apenas uma vez no empate em 1-1 com o Orlando City, em amistoso nos Estados Unidos. E vem de 6 jogos seguidos sem sofrer gols. Segundo dados do espião estatístico, os do GE, a última vez que isso aconteceu foi entre maio e junho de 2018, antes do início da nova era de ouro do clube. Após os 12 primeiros jogos do fim do ano passado, Tite bateu na tecla de buscar o equilíbrio e priorizou a consistência defensiva. Ou seja, Tite é um treinador que bate nessa tecla de que a sua defesa tem que ser bastante sólida, porque ele sabe que suas equipes, se tiver uma defesa sólida, os atacantes, os meios de campo, os jogadores que chegam mais na frente vão resolver. Então o Flamengo sofreu poucos gols desde a sua chegada e vamos torcer que continue assim. Sofrendo menos gols, a questão do ataque com certeza fará gols na frente e irão dar as vitórias ao nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão em 2024 vai conquistar títulos? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.